Olá, eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, um programa que traz para você arte, literatura, fotografia, eventos em geral, todas as manifestações artísticas que a cidade e o Estado promovem. Hoje aqui conosco, Tati Machado, escritora, acabou de chegar da Bienal Internacional de São Paulo, lançou seu livro lá, O Poder Extragênio, né, Tati? Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada. Tati é detentora de 1.200.000 leituras online no seu livro. É um número considerável, né, Tati? É um número até um pouco assustador, né? Quando eu comecei, eu queria alcançar muita gente, mas eu não sabia que seria tanta gente. Então, começar a escrever no Wattpad foi o que impulsionou a minha carreira, e é graças ao Wattpad que eu estou aqui hoje. 1.200.000 leituras online. Como começou isso tudo, Tati? Desde o início, vamos contar para a gente como que isso tudo começou na sua vida. Começou quando eu tinha 12 anos, eu comecei a escrever no Orkut, e eu escrevia fanfic, né? Eu pegava um universo que já existia e criava uma história paralela, né, de ficção. E começou muito por acaso, assim, eu timidamente escrevendo aqui, escrevendo ali. E eu lembro que no começo eu tinha 17 leitores apenas, e metade desses 17 leitores eram da minha família, então eu nem contava, né? Mas eu gostava muito de escrever, eu insisti nisso, continuei escrevendo. E na minha última história no Orkut eu já tinha mais de 3.500 leitores. Então é um trabalho de formiguinha, de você ir conquistando o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim indo, né? Não pode desistir. E no Wattpad não foi diferente. No Wattpad eu comecei e eu comemorava cada leitura. Então, assim, uma leitura, 2, 3. E quando foi crescendo e eu, né, não conseguia mais comemorar uma de cada vez, comemorava 100, 200, falei, nossa, isso é possível, isso funciona também. Então, para mim, é muito gratificante chegar a um número tão alto, que eu nem esperava, e sempre comemorando cada leitura nova. A gente acompanha seu trabalho já há bastante tempo, né, Tati? Você já esteve aqui conosco uma outra oportunidade. Sim. E é muito bonito, é muito bacana ver a maneira como você escreve, como você se dedica aos seus leitores. A gente vê que você dá um retorno, você recebe mensagem, você responde. Esse relacionamento seu com os seus leitores vem da rede social, você que criou isso. Como que isso começou também? Para uma pessoa que está te conhecendo agora, o que ela tem que fazer? Como é que a gente desenvolve esse trabalho seu com seus leitores? Eu comecei, como eu falei, no ano passado, eu entrei no Wattpad, e aí eu comecei a escrever, e eu sei que quando a gente escreve em tempo real, em que a gente conversa com os leitores, é outro tipo de relacionamento. Então, assim, eu escrevia, e o leitor ia lá, ele opinava, dizia o que ele gostava e o que ele não gostava, e mesmo que eu tivesse um roteiro com começo, meio e fim na minha cabeça, eu sempre levava em consideração o que eles estavam achando. Então, era uma espécie de termômetro, sabe? Como na novela. Então, assim, eu acho que isso aqui eu estou fazendo certo, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu consigo dar uma agradada melhor. Então, assim, é uma relação diferente, é uma relação em que a gente tem que ouvir o que eu tenho para falar. E aí, a partir daí, eu vi que, assim, sem essas pessoas, eu não seria nada, sabe? Sem essas pessoas falando comigo e me dando retorno, seria só mais uma história. Então, eu tento, sempre que possível, responder todo mundo, curtir a foto de todo mundo, atender o desejo de todo mundo. Eu sei que é difícil, tem vezes que eu demoro assim, uma semana para responder, tipo em época de Bienal. Né? Em época de Bienal, eu demoro 10 dias para voltar à minha vida normal. Mas eu tento sempre estar muito próximo aos meus leitores, porque eles que fazem com que a minha carreira siga adiante. Com certeza. E sem eles não teria nem carreira. Com certeza. Falando de Bienal, né, foi a sua primeira Bienal que você está lançando sozinha, né, um livro. Sim. Pela editora Astral Cultural. Astral Cultural. Nós trouxemos umas imagens do Poder Extragênio sendo lançado lá na Bienal Internacional de São Paulo. Vamos passar essas imagens para vocês. A Tati fazendo um sucesso danado lá no estande da Bienal, da Astral Cultural. Uma editora nova, né? A Astral Cultural ela tem 13 meses de vida e ela está investindo na publicação de livros de ficção, livros de biografia, de negócios. Só que antes disso ela estava há muito tempo trabalhando na publicação de revista. Sim. Então eles publicam a Toda Tim, a Malu, revista de horóscopo do João Bidu. Então tem várias revistas já muito famosas e agora eles entram no mercado de livros com tudo. Então, como é que foi essa experiência lá na Bienal? A gente está vendo ali as imagens, você
teve uma entrevista, né? Como que foi essa sua experiência lá na Bienal? Nossa, a experiência foi incrível. Foi a primeira vez que eu estive em São Paulo para uma Bienal. E eu recebi muitos leitores, eu conheci muita gente nova. Eu palestrei na Arena Tudatim. E foi muito bacana, porque eu não tinha ideia da dimensão disso tudo. Eu achei que ia ser uma coisa bem menorzinha. E aí, quando eu cheguei lá, tinha um painel enorme do Poder Estrangeiro, tinha um monte de leitor querendo falar comigo, querendo conversar. Então, eu ainda estou processando tudo o que aconteceu, porque foi muito mais do que eu esperava. Que bom. E como que foi esse início? Você lançou o livro, aí a editora te convidou para estar lá, para participar, fizeram uma agenda com você. Como que foi esse trabalho todo da editora com você? Na verdade, eu estou desde o ano passado tentando colocar o Poder Estrangeiro numa editora legal. E vieram algumas propostas bacanas e tudo mais. Só que eu falei, não, calma, que eu sei que o que está por vir vai ser incrível, vamos aguardar. E quando a Astral veio com essa proposta de publicação tradicional, e com um baita apoio de divulgação, um trabalho de marketing bacana, um trabalho de capa maravilhoso, que eu fiquei apaixonada, falei, não, é pelo Astral Cultural que eu quero publicar o livro. E o trabalho deles foi impecável, assim, tanto no livro, quanto na organização dos eventos, quanto no cuidado com o escritor. Eu senti que eu estava sendo muito valorizada lá. Então, eu acho que assim, as minhas expectativas foram todas superadas. E eu acho que o Poder Estrangeiro ficou um resultado muito bacana que vai agradar muita gente. Com certeza. Fala um pouco agora do Poder Estrangeiro. Que gênero que é o livro? Você escreve só esse? Eu gosto muito assim, de migrar entre gêneros. Então, assim, eu escrevo infanto-juvenil, eu tenho meu primeiro, que é uma distopia também, mas o Poder Estrangeiro é um tiquilite, que é um livro para mulheres, né, literatura feminina. Mas, felizmente, também tenho muitos leitores homens, apesar disso. É isso que eu ia perguntar, nada impede. Nada impede. É só assim, uma classificação para facilitar na livraria. Né? Mas, assim, é um livro que eu acho que pode agradar homens, mulheres, adolescentes, adultos, independente de idade. E o Poder Estrangeiro conta a história da Nina, uma mulher de 92 quilos, que, ao contrário do que a gente está acostumado a ver na TV, no cinema, a Nina, ela tem uma autoestima muito elevada, ela é empoderada, ela é forte. Então, ela foge desse estereótipo de mocinha de romance, né? Que é frágil, que tem baixa autoestima, que precisa encontrar o príncipe encantado para começar. Ou então emagrecer para encontrar o príncipe Exatamente, encantado. Ou emagrecer. A Nina não, ela começa com 92 quilos, ela ganha alguns quilos ao longo da trama, porque ela está de férias, está aproveitando em Buenos Aires. Então, assim, o peso é só um fator, né, sobre ela. Então, a ideia desse livro é, além de divertir as pessoas, porque o Tirlitz tem essa coisa do bom humor, é também empoderar mulheres, empoderar as pessoas e ver que se você tem mais peso, menos peso, se você é louro, se você é baixo, isso é só uma característica como tantas outras. Tati, você começou publicitária. Sim. Você fez artes cênicas também. Sim. Nesse meio, você passou para a literatura? Na verdade, a literatura já estava nesse caminho há muito tempo, né? Desde os 12. Só que eu levava como hobby. Para mim, jamais poderia ser minha profissão, né? Eu teria que ter uma profissão tradicional e escrever nas horas vagas. E isso também tem muito a ver com o mercado literário. Há 10 anos, por exemplo, não tinha referência de escritor nacional contemporâneo. Então, eu não via possibilidade nesse universo. E, com o tempo, a gente viu que foi mudando, as livrarias agora começam a ter títulos nacionais, escritores nacionais começam a fazer sucesso. Então, eu vi, não, pera, né, de repente, isso não precisa ser só um hobby, de repente, pode ser minha profissão, acho que eu posso tentar viver disso. E aí foi quando eu falei, eu vou largar tudo e quero Mas ser... você chegou a terminar os cursos que você não terminou, não cheguei. Né? Publicidade, eu desisti assim, faltando um aninho para me formar. Deu até uma tristeza, só um ano. Falei, não. E que bom que você seguiu a sua intuição, a sua vontade, sim, né? Artes cênicas, eu queria ter me formado, porque eu acho também que ajuda, né, na hora da escrita. Mas eu fiquei muito doente naquela época e não tinha condições físicas de terminar o curso. E eu precisei ficar 1 ano e meio em casa, fazendo tratamento. Nesse 1 ano e meio, eu escrevi meu primeiro livro. E o público agradece, né? Sim.
Graças a Deus. Eu acho fundamental isso. Eu acho importante também as pessoas que gostam de escrever, que se identificam com esse tipo de profissão, que encarem, né, que vão. Como que você está vendo o mercado literário hoje, Tati? Olha, eu vejo o mercado literário agora muito favorável para o escritor nacional. Como eu falei, há 10 anos a gente não tinha referência, né? A gente tinha um ou outro escritor começando, a Thalita Rebouças escrevendo para jovem, e agora a gente para ver uma lista de best-sellers, tem vários nacionais. Tem a Karina Anice, tem a Thalita, tem a Paula. Então, assim, dá um certo orgulho, né? Porque eu acho que quando um cresce, todo mundo cresce. Então, eu acho que todo escritor deve se sentir muito orgulhoso pelo cenário atual, por a gente ver tanto escritor nacional fazendo sucesso, chegando às livrarias, chegando às listas de mais vendidos. Então, assim, é tudo muito favorável. Ainda é difícil, sim. Tem muito escritor que ainda não conseguiu seu espaço, mas é muito mais favorável do que 5, 10 anos atrás. Você percebe isso na pele, né? Porque você já batalha isso há bastante tempo. A gente tem aqui seus outros livros, pela ordem, né, Tati? O primeiro foi o Ponte de Cristal, o segundo foi o Com Outros Olhos e o terceiro foi o 12 por 12. Todos sucesso, todos também estão na plataforma Wattpad? Então, esses dois estão, assim, apenas o começo da história. E aí, quando o leitor gosta e quer continuar, ele precisa comprar os livros. E esse aqui tem no formato impresso, mas também tem e-book na Amazon. Então, você escolhe se você quer o leitor digital ou prefere o livrinho normal. Só que esses 3 são independentes. Então, são livros que são mais difíceis de chegar até o leitor. Entendi. Eu não consigo colocar em toda a livraria, por exemplo. Né? Eu não tenho esse trabalho de distribuição. Entendi. Então, a importância da editora aí, né, Tati? Exatamente. A importância da editora, a importância do apoio que você teve da Astral Cultural, né? Não só na Bienal, mas como também na capa, na confecção, na manufaturação do livro, né? E a Astral é uma editora que vai conseguir levar o Poder Estrangeiro para livrarias do Brasil inteiro. Então, eu, como independente, eu não consigo fazer isso, né? O livro fica muito restrito a mim, aos eventos que eu participo, aos trabalhos que eu faço. E o Poder Estrangeiro é o meu primeiro trabalho que vai ganhar as livrarias e vai conseguir alcançar mais gente. Do mundo todo, com certeza. Se Deus quiser. Você falou aí de eventos, né, Tati? A gente também já acompanhou um trabalho seu, onde você promove eventos na cidade de Niterói, né? Já fizemos também um trabalho seu, um evento na Sala Leila Diniz, aqui em Niterói. Esse trabalho você continua fazendo? Continuo. Eu acho que é muito importante a gente ter essa aproximação do leitor, do blogueiro, do livreiro. É um time que tem que funcionar, né? Se só uma parte funciona, então não dá certo. Então, eu promovo esses eventos na esperança de conseguir unir todo mundo, né? O Rio de Janeiro recebe muitos eventos, acho que deve ser, sei lá, mais de 50 eventos por mês. E eu vejo que aqui em Niterói, às vezes, não tem tanta opção. Então, eu reúno uma galera que está a fim de fazer, de promover, de participar, e faço alguma coisa diferente. Que é, por exemplo, o que vai acontecer agora no dia 10. Ah, que ótimo. Na biblioteca, né, Biblioteca Parque de Niterói. A gente vai receber mais de 20 escritores, vão ser 3 mesas de bate-papo, vai ter uma programação infantil acontecendo durante todo o dia, venda de livro com os escritores presentes. Então, assim, é uma iniciativa que a gente quer aproximar os leitores de Niterói dos escritores, dos blogueiros, dos livreiros e fazer com que esse movimento cresça, né? Porque eu acho que se todo mundo se unir, o movimento cresce e fica mais forte. Com certeza. Vamos falar um pouquinho mais desse evento, dia 10, na Biblioteca Pública de Niterói, Biblioteca Parque, no centro, ali na Amaral Peixoto, em frente à Câmara. Isso. 10, que horas é, Tati? De 2 às 18. De 2 às de 14 de 14 às 18 horas. E o que vai ter lá? Vão ter palestras? Sim, são 3 palestras que vão acontecer dentro desse horário. São 3 mesas de bate-papo, cada mesa de 5 a 7 escritores diferentes.
esses mesmos escritores estarão lá para autografar os livros, vender os livros, conversar com os leitores. Você já sabe quem são os escritores? Sim. Eu não sei se eu vou lembrar o nome de todo mundo, mas assim, a gente tem a Luciane Rangel, a gente tem a Bruna Fontes, que também é de Niterói, e tem mais de 1 milhão de leituras no Wattpad. A gente tem a Kátia Mourão, a gente tem a Johanna Sanfer, que é de São Gonçalo, a Liz Negrão, que também é de Niterói. Nossa, é um time completo aí, muito bom. Livros, entrada franca. Entrada franca. Não é obrigatório comprar nenhum livro, não é obrigatório comprar nenhum ingresso, é só chegar e curtir a programação. E também a programação infantil. A gente vai ter escritor infantil debatendo e conversando com crianças, contando histórias, com atividade de pintura. Então, assim, é um evento para todas as idades. Com certeza, esse evento aí a gente tem que divulgar de novo no final do programa, a gente vai falar de novo nele. Com certeza. Tati, que dica você daria para uma pessoa que está começando, que percebe que escreve bem, que gosta? Que dica que você daria para essa pessoa? Olha, eu comecei, como esse trabalho no Wattpad acabou tomando proporções maiores do que eu esperava, muita gente começou a me procurar para perguntar o que você fez, como é que eu faço, como é que é esse caminho. E foi a partir daí que eu resolvi criar um canal no YouTube, que é o meu nome, Tati Machado Nem Te Conto, porque eu queria ajudar essas pessoas e eu não conseguia, às vezes, responder um de cada vez e falar tudo o que eu conseguia fazer. Então, eu criei um canal no YouTube onde eu dou dicas para quem quer também conseguir várias leituras no Wattpad. E é um trabalho que, assim, funcionou para mim. Eu não sei se funciona para todo mundo, mas eu acho que dá para tentar. Funcionou para você, que você fala que você, no início, procurou esse tipo de ajuda? Eu procurei, assim, eu fiz um estudo, antes de entrar no Wattpad, para ver de que forma eu poderia ser uma história diferente. Sabe? Eu não queria que fosse mais uma história. Você queria um diferencial. Eu queria um diferencial. Lógico. E aí eu vi que no Wattpad, o meu gênero, o Tiquilite, não era um gênero tão popular. Mas eu queria investir nele, eu acreditava na ideia. E eu falei, ok, eu não vou escrever o gênero mais popular, mas o que eu posso fazer para divulgar a minha história? O que eu posso fazer para que essa história tenha muitos leitores? Então, assim, foi uma divulgação incansável nas redes sociais, foi chamar os amigos, os parentes, distribuir marcadores em todo lugar que eu ia. Então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Mas que é muito gratificante. Então... Com certeza, com certeza. Fica aí a dica, né? Para quem acha que gosta, para quem se sente bem escrevendo, né? Porque é uma coisa gostosa para quem faz. Eu acredito que você vai embora escrevendo. Eu já entrevistei pessoas aqui que, numa noite, escreveu um livro. Enfim, é uma coisa que você vai embora. Que fofo, eu estou vendo sua canequinha aqui, gente. Olha que coisa mais linda. É com as frases do livro. Ser lindo sem ter o corpo perfeito, proporcionar bons momentos de leitura. Eu ganhei essa canequinha. Parabéns, Tati. Olha, muito legal isso. Tati, você falou aí da internet, das redes sociais, no seu trabalho de início. Sim. E hoje também, né, você, através das redes sociais, você tem o feedback, o retorno dos seus leitores. Isso é fundamental, importantíssimo, né? A gente já sabe. E aonde que entra isso dentro do seu trabalho, se não for esse retorno que você tem? Além desse retorno, termino o livro assim, o leitor dando a dica para você. Isso acontece? Você vai por esse viés do leitor? Não, eu vou terminar o livro desse jeito aqui. Olha, é uma situação muito delicada, mas acontece, né? Eu estou escrevendo no momento a continuação do Poder Estrangeiro, que é o livro singular, e eu escrevo no Wattpad. E, assim, no começo do Poder Estrangeiro, o Noah, que é o protagonista de Singular, ele se envolve com uma personagem, a Marcela, só que eles não são um casal. Eles se envolvem num momento e, futuramente, o Noah encontra a pessoa por quem ele vai se apaixonar. Mas muita gente queria que ele ficasse com a Marcela. E aí rolou um conflito na internet, né? As pessoas começaram a discutir entre si, dizendo, mas eu concordo, mas eu não gosto disso. E eu falei, gente, vamos com calma. Eu tenho o que eu acho que é o melhor para a história, eu tenho o rumo, eu criei tudo isso para a história. Então, eu peço um voto de confiança, né? Confia em mim que vai dar certo. Mas rolou, e as pessoas começaram a discutir entre si. Eu, não, gente, não precisa disso.
vamos resolver, vocês vão ver que a história tem um caminho legal. E acabou que todo mundo ficou feliz com o rumo que tomou. Mas essa rede, assim, todo mundo fala com todo mundo? Todo mundo fala com todo mundo. Ah. Então, assim, eles não falam só comigo, eles falam entre si também. Ah, entendi. E aí eles criam os fandoms, que Entendi. são grupos de fã. E aí criou um fandom pro Noah ficar com a Marcela e um fandom pro Noah ficar com a Rafa. E aí eles começaram a discutir. Eu falei, não é o intuito. Vamos com calma, a gente é para ser amigo, todo mundo Você, junto. além de tudo, é mediadora de fandoms. Exato. Eu precisava ficar ali no meio dizendo, não, calma. Porque eu não queria, claro, assim, desagradar nenhum dos dois lados. Com certeza. Mas se eles gostaram da minha história, da minha escrita, eles precisavam me dar uma chance. E eles deram, e felizmente todo mundo saiu muito bem nessa história. Nossa, e não... mas você deve ficar numa bola dividida danada, né? É complicado, né? Eu entendo também, assim, eu gosto de ler. Então eu também torço para algumas coisas que não acontecem. Então eu sei como é que é, mas felizmente, né, o pessoal resolveu continuar lendo, continuar acompanhando. E o Singular já está com mais de 300 mil leituras também. Nossa. Então, assim, o retorno também é um número muito alto, é um número muito expressivo, e a história nem acabou. Então, assim, eu estou muito contente com tudo que está acontecendo. Muito bom, fico muito feliz por você, sou sua fã também. Ai, obrigada. Quando você não está trabalhando nem lendo seus livros, o que você gosta de ler, Tati? Olha, eu gosto de ler muito Tiquilite, que é o gênero que eu me descobri. E eu também gosto de ler muito infanto-juvenil. Eu acho que as histórias para adolescentes estão ficando cada vez melhores. E eu digo isso porque, se você parar para ver, o público adolescente é o público que mais consome livro no Brasil, né? Que coisa boa, né? Sim. Aquela ideia de que só as pessoas mais velhas, os intelectuais... Não, isso não existe mais. Os adolescentes, eles consomem muito livro e quando eles gostam mesmo, sabe? Eles gritam, vão atrás, fazem fila. Então, assim... A gente viu nas fotos você na Bienal, naquele evento lá, na palestra, né? Autógrafo, enfim, lá no... Nossa, Espaço Tim, né? a Arena Toda Tim. A Arena Toda Tim. Foi muito bacana. É. Então, assim, a literatura infanto-juvenil, ela está se mostrando cada vez melhor. Então, eu gosto muito de ler também. E também gosto do Tiquilite. A minha aventura em alguns romances policiais, de vez em quando. Tiquilite, explica pra gente melhor o que é Tiquilite. Tiquilite é uma É um abreviação de literatura chique, né? Que é literatura voltada para o público feminino. É uma expressão recente, deve ter uns 5 anos no máximo. E acho que está sendo mais comum agora, né? Sim. Conforme o gênero vai crescendo, a gente vai aumentando. Tati, você falou muito também, que a gente acompanhou sua estada lá em São Paulo, na leitura de representatividade. Isso me chamou a atenção, porque é uma coisa nova também, e que eu percebi que é uma coisa que está crescendo e está muito atual. O que é isso, leitura de representatividade? Quando eu comecei a ler, por exemplo, eu lia vários romances e eu adorava esses romances. Só que as mocinhas, elas eram muito distantes de mim, né? Elas tinham um padrão de beleza que era irreal, elas eram muito perfeitas. E eu dizia, nossa, será que eu nunca vou poder viver um romance desse? Eu, uma garota normal. E aí, é um pouco disso, a gente não se sente representado na literatura. Então, quando eu criei o Poder Estrangeiro, eu quis criar uma personagem que fosse parecida comigo, para que eu e pessoas como eu se sentissem representadas. E aí eu pensei, mas por que só eu? Vamos colocar mais gente que nunca está em romance, nunca está em literatura, no cinema, na TV, e quando tá de maneira errada? Então, assim, eu criei a protagonista gorda, empoderada, que é a Nina, o Noah, que é o personagem secundário, que protagoniza o segundo livro, é um homem transgênero, e a Marcela é uma pansexual feminista. São pessoas que a gente não vê em romance, em filme, em TV. E eu falei, nossa, são pessoas incríveis. Vamos colocar essas pessoas na literatura, porque eu acho que outras pessoas que, assim como eu, não se sentiam representadas, vão começar a falar, nossa, eu também posso viver uma história bonita como essa. Eu também sou digna de... Se identifica com aquele personagem, exatamente, né, Tati? Exatamente. E aí a gente tenta fugir desses estereótipos que a gente sempre encontra em romance, né? Que toda mocinha é igual, todo mocinho é igual. Então eu falei, não, vamos criar uma coisa diferente e vamos abraçar as pessoas que normalmente são deixadas à margem pela sociedade. Então, a ideia dos meus livros é sempre trazer isso,
E não só com Poder Estrangeiro, com Outros Olhos tem a Menina Cega, tem um Garoto Negro. E a gente mudar um pouco a literatura e quebrar esse estereótipo de mocinhos e mocinhas que a gente criou e que são irreais, Com sabe? certeza. Ninguém é 100% assim. Com certeza. E parabéns por mais esse trabalho, mais esse foco aí que você está dando. Eu achei incrível isso. Queria que você trouxesse aqui para a gente essa sua visão. Obrigada, né? eu que agradeço. Outro tema que eu queria abordar com você, Tati, é essa discussão que está tendo já há algum tempo do papel com a internet. Você acha que o livro de papel vai acabar ou isso é impensável? Eu acho que é um mito, assim, né? Muita gente pensa, vai acabar porque o digital é mais barato, é mais fácil de distribuir, enfim, 1000 fatores, né? Mas eu acho que não vai acabar, eu acho que são coisas complementares. Então, assim, eu acredito que é possível você consumir o livro digital e o livro tradicional e que esses dois mercados cresçam constantemente. O livro digital tem a questão, o preço é mais em conta, a produção é mais barata, a distribuição é mais fácil, mas o livro de papel, no entanto, tem o toque que faz diferença, tem a possibilidade de você abrir ele sem se preocupar se vão me assaltar porque o aparelho digital é mais caro. Enfim, então eu acho que é possível agradar qualquer tipo de leitor. E é possível também fazer uma transição. Sei lá, nesse mês eu estou sem dinheiro, eu vou comprar um livro digital. E aí eu gostei tanto do livro que eu vou comprar físico depois. Então eu acho que isso é muito possível. E eu acho que prova disso também é que eu comecei escrevendo no Notepad, né, que é digital, é de graça, a pessoa não precisa pagar absolutamente nada para ler o livro. E muita gente que já tinha lido o livro foi na Bienal comprar o livro de papel. Que falou, olha, eu gostei tanto do seu livro que eu quero ter uma recordação dele que seja para sempre, que eu consiga pegar e eu não tenha medo de sumir, né? Então, assim, é uma coisa que dá para conciliar. Então, eu acho que um mercado não anula o outro. Eu vou te falar, eu gosto de ler o papel, eu gosto de pegar, ler, escrever, rabiscar, sublinhar, marcar. É uma experiência diferente, né? Tati, Poder Estrangeiro está sendo vendido em alguma livraria aqui de Niterói? O livro ainda não está nas livrarias, porque ele foi lançado na Bienal, mas imagino que em alguns dias, uma semana no máximo, o livro já esteja circulando nas livrarias. A editora já começou esse processo de distribuição e ele varia em torno de R$30 a R$34. Na faixa de R$30. Sim. Geralmente ali você vai fazer algum autógrafo ali na Gutenberg, na Moreira César? Ainda não tenho planos, né? A primeira venda oficial dele vai acontecer no dia 10, na biblioteca. Mas logo em seguida deve acontecer o lançamento aqui em Niterói. Ainda não sei onde vai ser. Vamos divulgar isso, né? Em breve, em breve. Parabéns mais uma vez. Vamos divulgar de novo o evento na Biblioteca Pública de Niterói. Sim. Dia 10, sábado, de 14 às 18 horas, entrada franca. Programação acontecendo em 2 ambientes diferentes, o infantil e o jovem adulto, e a venda de livros por preços bem em conta, com autógrafo, com esse contato direto com o escritor e com o apoio de muitos blogueiros da cidade também. Bacana, muito bom, muito bom. Seu contato, para a gente entrar em contato com você, Tati Machado? Meu Facebook é Tati Machado, que é onde mais me contactam, né? É por lá. Também tem o e-mail, que é o blogdentconto@outlook.com, e é através do Dentconto que eu realizo esses eventos. Então, se alguém tiver interesse em participar de um próximo evento, de apresentar o seu trabalho, pode me contatar por esse e-mail. Se você quiser entrar em contato com a gente para divulgar o seu trabalho, o seu livro, sua arte, se você quiser bater um papo com a gente, ou criticar, ou deixar sua opinião aqui sobre o nosso programa, entre em contato. gmculturatv@gmail.com, produção sem o cedilha e sem o tio, @unitv.uf.br. Tati, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. O espaço está aberto para você sempre. Obrigada, viu? É um prazer poder vir falar. E, morando em Niterói, eu acho que esse espaço é muito bom para a gente divulgar os projetos, divulgar o que acontece na cidade e incentivar nossos artistas também. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Até o próximo Grupo Mônaco de Cultura.